Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Wesley Rosa e esse é o Deslacrou. Tá estreando hoje, eu tô feliz pra caramba, porque muita gente me cobrando pra gente bater um papo mais franco, mais claro, pra trazer também clareza pra aqueles que precisam de orientações. Então não vou colocar minhas verdades, não existe verdade do Wesley. Pra que isso não aconteça, o que é que eu vou fazer? Vou pegar os lacradores e as suas lacradas e vamos deslacrar com os confrontos com as verdades. Então, sabe aquele quebra-cabeça que você quer montar pra tentar desarmar uma narrativa mentirosa? Você vai encontrar aqui no Deslacrou. Sempre personalidades youtubers, digital influencers de direita, com posições que venham comprovar que, de fato, o que está sendo falado, o que está sendo dito, é contraditório com a narrativa de quem está lacrando. Então é isso que vai acontecer aqui. Fechou? Espalha pra galera, tem gente que não segue, então se esse corte estiver chegando até você, é YouTube/Wesley Rosa Oficial. No meu canal você vai encontrar música, pregações, viagens, então vai lá na playlist Deslacrou. Lá na playlist Deslacrou você vai encontrar praticamente todo o conteúdo que vai estar acontecendo aqui no programa. Guarde aí, segundas, quartas e sextas às 20 horas. Segunda, quarta e sextas às 20 horas. E, gente, pra começar e começar bem, estamos numa semana que tá pegando fogo, hein? A volta do presidente Bolsonaro ao Brasil, nós temos a CCJ interrogando Flávio Dino, as lambanças de Flávio Dino, como entrar lá na Maré, na casa da facção, e nós temos que explicar também por que o DF foi fechado para que as pessoas não tivessem acesso a recepcionar Bolsonaro na volta. E, cara, tem muita coisa acontecendo, muita coisa. Bom, vamos começar. Eu quero começar, na verdade, falando sobre a volta, então, do presidente Bolsonaro. Que quando ele volta, ele, na verdade, já chega deslacrando, né? Porque a lacração, inclusive, eu tenho aqui, deixa eu começar abrindo, para eu não falar besteira, porque eu tô vendo tudo o que o que estão dizendo aqui. O que está saindo na mídia com esse retorno dele. Olha só, a UOL soltou uma nota aqui. A esplanada dos ministérios será bloqueada para a chegada de Bolsonaro. Para quê? Por que bloquear quadras, ruas e impedir que as pessoas, obviamente vai ter que estacionar seus carros, sair correndo, deixar carro no meio da rua e tal. Então é um jeito das pessoas não chegarem ao aeroporto para não ver o presidente Bolsonaro. E lá no saguão, porque aqui está dizendo que a esplanada do Ministério será bloqueada. Esplanada, não é aeroporto. Guardem bem, tá ali na UOL, gente. Olha, eu vou mostrar para vocês. Olha, acompanha aí. Tá vendo? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Ela foi imposta pela Secretaria de Segurança Pública do DF por tempo indeterminado. Ou seja, vai que rola uma motociata, né? Aí cai a narrativa. Aí dá uma deslacrada. Porque o jornalista da CNN, tá aqui, ó. Acompanha aí. Vou pegar essa referência aqui, ó, do estado de Minas. Jornalista da CNN sobre recepção a Bolsonaro. Vai ter meia dúzia de gato pingado. Bom, quem é esse cidadão aqui? Vamos deslacrar? Vamos lá. O repórter é o Rafael Colombo, o prestador de desserviço. Rafael Colombo. Você lacrou, eu tô deslacrando você. No saguão, onde foi proibido, foi bloqueado, já tinha uma multidão. Para começo de conversa. Nas ruas do DF bloqueado, segundo a nota aqui da UOL, multidão. E ele sai para uma área restrita. O que tem na área restrita? Multidão. Meia dúzia de gato pingado. É essa conversa que não cola. Desde as eleições. Nós temos na oposição um candidato popular, eleito, onde não saiu e quando sai, eu duvido ele fazer o que Jair Bolsonaro fez. O que ele fez? Entrou num avião convencional. Entra. Eu dou dinheiro. Entrou no avião convencional. Quem? O genocida. Eu não escutei um grito. Ô, machista! Homofóbico! Genocida! Não. Olha o avião. Olha isso. Olha a cena. Aplaudindo. Aplaudindo. Não é possível que 100% desse avião não tinha um petista, não tinha alguém de esquerda lá. Não venha falar pra mim que era todo de direita. Da mesma forma, quando na campanha aconteceu motociata no Piauí, no Maranhão, em Fortaleza, eu queria entender, porque era tudo multidão. E a oposição não fez campanha nas ruas. Por que será? Por que bloquear o DF? Era para não ser visto o povo ovacionando o verdadeiro presidente eleito pela população. Porque a narrativa constrói, então, dois presidentes, para quem considera a oposição presidente. Um eleito pelo sistema. Porque é mais fácil você fazer aparecer voto nas urnas do que povo nas ruas.
Repito, tá mais fácil pro sistema comprovar pessoas nas urnas do que gente nas ruas. Aliás, não vou nem falar em gente, pra começar a brincadeira. Só na recepção do Bolsonaro, juntando quem tava bloqueado, quem tava na área restrita e quem tava no saguão, juntando tudo, tinha mais gente do que na posse do presidente Lula. Agora, na recepção de Bolsonaro. Sim, sim. Quando você compara esse tipo de número, você não consegue entender onde está a popularidade. Eu desafio, então, aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, entre num avião convencional. Eu quero que você entre como Jair Bolsonaro entrou. Sem ser chamado de ladrão, de bandido, ainda que seja pela minoria do avião, o que eu duvido muito. Porque se vamos falar de minoria, tinha que ter pelo menos um pra chamar ele de genocida no avião. E não teve. Não teve. Pelo amor de Deus. Subestimar a inteligência do brasileiro já é demais. Algemar pelo sistema, engolir com um cadeado chamado código-fonte, tudo bem, a gente aceita. Por quê? Porque qualquer levante democrático em favor da verdade tem a participação de vocês, de alguém do outro lado, que chega infiltrado, e todos nós levamos o nome de terrorista. Todos nós viramos, então, terroristas e não podemos ter uma voz democrática, porque de um lado só tem opinião, do outro lado, cadeia. Tô errado? Pergunte para Daniel Silveira por que ele está preso. Pergunta para Bismarck Fugaza, do canal Hipócritas, por que ele está preso. Vamos lá? Você quer a lista de quantos? Pergunta pro meu amigo jornalista Alan dos Santos, por que está aqui nos Estados Unidos, buscando refúgio aqui na América? Pergunta por quê? É esse o Brasil que você defende, quando você chama um presidente honesto, eleito de genocida, e chama um bandido de presidente. Bom, eu quero aproveitar essa volta, presidente Bolsonaro, e agradecer o carinho. Eu tive, gente, um presentão. Foi um convite para nós estarmos juntos. Eu queria tanto estar. Eu falei, olha, só me dá um toque que eu corro para lá pro aeroporto para dar esse abraço de despedida aqui da América, porque eu estou aqui na Flórida. E eu recebi esse áudio do presidente. O presidente não pude estar, porque a hora que ele foi, gente, tava em cima do voo dele, o horário. E onde eu tô, eu levaria muito tempo para chegar. Eu tô em Davenport, é muito longe para chegar. E eu recebi carinhosamente esse áudio do presidente. O Wesley, nesse exato momento, tô indo para o aeroporto, né? Decola por volta das 10 horas. Obrigado pela força, pelo carinho que você me tratou quando estive aqui. Poxa, papai. Meu Parmito! Eu não pude ir lá dar um beijão na bochecha, um abraço e orar pela vida dele, abençoar a ida do nosso presidente. Mas o carinho de todos os brasileiros, os que conseguiram, né? Já que a Polícia Federal não deixou. Aliás, eu tenho até uma outra nota também aqui. Muito engraçado, olha aqui, ó. Polícia Federal determinou que Bolsonaro não saísse pelo saguão do aeroporto de Brasília. O povo não pode ver a verdade, né? O povo não pode ver o Bolsonaro ser ovacionado, né? Querido. Porque a conta não vai fechar depois na cabeça das pessoas, não é isso? Ok. Bom, gente, deixa eu mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar. Bolsonaro, beijo. Que Deus te ilumine. Que seja coberto pelos céus. E que toda a transparência e verdade a qual você sempre nos nutriu e nos representou, sendo um homem que desafia qualquer pessoa a te chamar de desonesto e também corrupto, né? Que Bolsonaro sempre desafia, fala, me chama de corrupto, pô, me chama de corrupto. E até hoje, realmente, eu não encontrei um para chamar de corrupto. Então, muito obrigado, simplesmente por quem você é. Que Deus te abençoe muito nesse regresso ao Brasil e que os anjos do Senhor, o verdadeiro exército, aquele que não falha, aquele que a gente pode pedir intervenção, que é o exército do céu de anjos, venha lutar ao seu redor contra toda a maldade que tenham montado. Diga-se de passagem com essa coisa de anular os carros blindados que te serviriam, né? Eu vou pular essa história aqui, que isso aqui já entra numa área criminal muito grande. Mas enfim, vou deixar os parlamentares falarem. Bom, gente, nós temos muitas coisas aqui. E pauta número 2, que eu acho também importante, nós já falamos nesse primeiro programa, vamos começar agradecendo a Polícia Federal, o Ministério da Justiça. Aí eu vou, nesse momento, Flávio Dino, olha, te aplaudi, tá? Nunca esperei na minha vida que eu pudesse te aplaudir, mas é um aplauso irônico. Por incrível que pareça, eu, Wesley Ross, ter que aplaudir você, Flávio Dino. Vou te aplaudir. Por quê? Porque
Porque olha só, eu vou estender o aplauso à Polícia Federal, o Ministério da Justiça e o Ministério Público de São Paulo. Eu vou, inclusive, também aplaudir a fala, que ela virou uma defesa, a fala de Geraldo Alckmin. Por quê? Ataque a Sérgio Moro, comprovado. Prisões. E você tem, então, uma facção desarmada dentro de algo que poderia resultar numa morte. Mas não era só Sérgio Moro, tinha uma lista. Nessa lista está o nome de Geraldo Alckmin. Então eu chamo a Polícia Federal de idiota, eu chamo Flávio Dino de idiota e eu chamo o Ministério Público de São Paulo de idiota quando eu escuto o presidente da República dizer: não, todos vocês três, essas três instituições são idiotas, inclusive meu ministro Flávio Dino idiota. Quando foi que Lula disse isso? Quando ele disse que era uma armação do Moro. Se é uma armação do Moro, tá todo mundo fazendo papel de idiota, inclusive você, Flávio Dino. Sim. Olha a fala do Lula. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é a conta não uma armação fecha. do Moro. A conta não fecha porque o Flávio Dino, ele elogia as instituições. Parabeniza as instituições. E o Lula vem e desfaz a fala do Flávio Dino dizendo que era uma armação do Moro. Ô Lula, esse segundo tópico aqui, a deslacrada é sua, a medalha é toda sua. Aliás, você vai ser campeão de lacração aqui. Porque você só abre a boca pra falar algo que a gente vai encontrar um confronto. Porque é essa a razão da natureza da mentira. Ela só dura enquanto a verdade não chega. E aqui é a mesa da verdade. Cada mentira, pela sua boca, aqui no Deslacrou, vai ser jogada a verdade. Não venha me censurar, não venha tirar o programa do ar, porque eu não vou falar nada contra você. Eu vou usar você contra você. Você lacrando e a gente deslacrando. Dessa vez eu vou deslacrar com o próprio Flávio Dino. Olha o Flávio Dino deslacrando você aqui. Cadernos de anotações, armamentos, elementos esses que são fundamentais para a conclusão do inquérito. Então, juridicamente falando, a Polícia Federal cumpriu uma etapa com muito sucesso. Agora há uma etapa de análise desse material, análise para que nós possamos, inclusive, desdobrar essa investigação, porque a estas alturas não é possível sequer afirmar quantos eram os alvos. Nós estamos falando de seguramente muitos. O senador Sérgio Moro era um deles. O promotor de São Paulo, Lincoln, era um deles. Mas havia policiais penais, policiais militares de vários estados, mostrando que era uma ideia não apenas de retaliação, mas era uma ideia também de intimidação do Estado. E esse é o debate central que as pessoas responsáveis têm que fazer. E eu faço esse apelo para que as pessoas que estão na internet, tentando fazer pequena, baixa, execrável luta política, reflitam, vejam os fatos e não tentem, obviamente, distorcer a atuação exemplar que a Polícia Federal teve nesse caso. Isso é o circo pegando fogo. É você se matando. Vamos engrossar o caldo? Vamos deixar a coisa mais gostosa? Fala, Geraldo Alckmin. Parabéns ao Ministério Público de São Paulo, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal por esse importante trabalho. E parabéns aos profissionais da segurança pública, policiais e agentes penitenciários de todo o Brasil, que dedicam suas vidas a tornar o nosso país seguro. Como mostrou a imprensa, essa facção planejava uma série de atentados nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Na lista de ameaçados, revelada pela matéria, constava o meu nome. Mais uma vez o Lula lacrando. Põe o Lula lacrando. Põe o Lula. Lacra, Lula. Lacra. Olha aí. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Não, olha a cara. Mas eu quero olha ser a cara. cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Para. É mais uma armação do Moro. O Flávio Dino é um idiota. Se o Flávio Dino falou aquilo, ele é um babaca. A Polícia Federal fez papel de trouxa. Foram lá arrombar, prender pessoas, descobrir... Não.
Bom, lacrou, a gente deslacra. Esse é o motivo do programa. Aliás, sobre meu amigo Nicolas Ferreira, tá bombando toda semana. A encrenca escolheu pousar sobre o Nicolas, então não dá muito certo, não. Porque o Nicolas, ele é um deslacrador nato. Isso aí é certeza. E é o seguinte, antes de falar do Nicolas, eu quero falar do pastor Daniel de Minas Gerais. Aliás, quem esteve acompanhando no meu Instagram, eu coloquei um post do Pavinato. O Pavinato da Jovem Pan News, também trazendo uma resposta sobre o episódio do Rui Falcão hostilizando publicamente, com uma quebra de decoro clara, ao Nicolas Ferreira. Eu coloquei a opinião do Pavinato, que aliás eu vou reprisar essa opinião aqui. E aí entrou um pastor dizendo como que você faz uma postagem favorável a um homossexual, a um gay, e que não sei o que. Pastor, primeiro, eu vou privar você, seu nome, sua igreja e a sua cidade, porque eu entrei no Instagram da igreja e eu vi pessoas muito sérias. Aliás, pessoas que estão na igreja, elas não têm a ver com a sua opinião. Elas estão ali porque querem Deus, ou vê Deus em você. Quero crer que você seja um homem de Deus, que entrega algo de Deus, mas na sua opinião pessoal, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada, mas não passa longe de ter a ver com evangelho, que é como você trata... Aliás, me responde aqui, como é que você vai tratar uma pessoa? Você dá o tratamento de acordo com se ela concorda ou não com sua opinião religiosa? Se ela congrega ou não na sua igreja? Você faz uma pergunta, querido, você é crente? Se o cara falar, sou crente, aí você trata bem? Do contrário, você trata mal? Como que você trata, independente de religião, um homossexual? Como que você trataria, por exemplo, na opinião que ela tem de vender o corpo dela por ser uma prostituta? Qual é o evangelho que você prega? Eu lembro de um Jesus dizendo pra mulher, vá e não peques mais. Ele não mandou fiscal pra ver se ela estava pecando ou não. Até porque Paulo também disse, cada um dará conta de si a Deus. É um meio de dizer assim, vai cuidar da sua vida. Então, eu admirei o jeito que você... Eu tô dizendo isso porque quando eu comecei a rebater a fala desse pastor, ele foi lá e replicou. E veio com... Eles vêm com texto, né? Eles pegam textos isolados da Bíblia e vêm... Querido, ainda que seja certo o seu texto, a pauta era o distrato, a forma como que você trata uma pessoa publicamente, que é o que o Rui Falcão fez com o Nicolas Ferreira, e a opinião do Pavinato. Só que como o Pavinato, ele se declara, né, de forma muito aberta, ainda fala assim, eu faço sexo oral, aí você se incomodou. Querido, quem faz o sexo oral é ele, não é você. A forma com que você trata um assunto desse não tem a ver com o evangelho. Se a pauta for evangelho, se a pauta for, aí você fala, já que é evangelho, então eu vou expor o que a Bíblia diz, o que eu acho, o que eu creio, e aí tá tudo certo. A pauta não era essa. Independente de ser gay, de não ser gay, independente de ser uma prostituta, de não ser uma prostituta, independente de ser direita ou de ser esquerda, independente de qualquer coisa, tava longe de ser evangelho a pauta. Era como que você trata uma pessoa. Então, para poupar a sua igreja, poupar a sua denominação, para não causar um escândalo ao evangelho, porque você não morreu na cruz para salvar ninguém, então eu vou poupar você, inclusive vou poupar de expor aqui o que você me falou no privado, a respeito do Pavinato e de o que você pensa sobre gay, porque se eu colocar, você vai parar na cadeia. Certo? Então, vamos pegar leve, desculpe o desabafo, tive que fazer isso aqui, justamente porque o Pavinato deu um show de opinião. Primeiro, um jurista que eu aplaudo, admiro a inteligência e por ser muito verdadeiro, teve coragem de abrir o peito e falar, eu sou gay. Ele falou, eu sou gay. Ele é casado com um homem e ele disse, então, que não tem nada a ver com a minha opinião, ok? Quando a pauta for religião ou teologia, o que a Bíblia diz e o que o Wesley acredita, eu sei conversar com a pessoa. Então, olha só o que ele diz. Ele fala o seguinte, eu me senti ofendido, porque quando você chama alguém de chupetinha, agora aqui eu quero entrar na lacração de Rui Falcão, primeiro começa pelo partido, né? Pera lá, calma. Nicolas, você perdeu a chance de chamar ele de véio broxa. Te chamou de chupetinha, você chamava de véio broxa. Acabou, simples. Agora que lacrou foi eu, né? Pois é, aí você vem com a lacração dessa, sendo um presidente, numa sessão na CCJ, o homem que tem que manter a ordem, velho como você é, primeiro que a escolha do seu partido já mostra seu caráter, já define pra mim o seu caráter, a sua conduta como ser humano.
Aí chama o cara de chupetinha. Só que nessa lacrada, eu não vou deslacrar. Quem vai deslacrar isso aqui é justamente o Pavinato. Eu quero colocar aqui, e parabéns, Pavinato, por suas palavras. Veja o que o Pavinato disse em rede nacional. Falou lá na Jovem Pan pra todo mundo, abriu o peito pra todo mundo, em defesa ao Nicolas, mas dizendo por quê. Porque olha só, antes de colocar o vídeo dele, quando você chama uma pessoa de chupetinha dizendo, você é um gay, né? Ué, o gay não vai se ofender de ser chamado de gay. Quando você fala pro cara, ô, seu gay, você tá fazendo o quê? Uma chamada pejorativa? É um xingamento. Se é um xingamento, você tá desqualificando quem é gay. Homofobia. Sim ou não? Se é homofobia, esse criminoso está fazendo o quê? Sentado na cadeira de uma presidência, onde pessoas vão tratar, presta bem atenção, olha o choque aqui, as pessoas vão tratar justamente de como lidar com o criminoso, se foi crime ou se não foi crime o que ele fez. Estou falando de colocar em xeque os atos claramente ligados a facções criminosas de Flávio Dino. Aí vem o camarada e comete um crime chamando o Nicolas de chupetinha. Veja a cena primeiro do chupetinha. Aliás, vamos colocar logo tudo, né? Vamos colocar já a cena e a resposta do Pavinato. Coloca toda a matéria aí. Eu sou gay, eu sou homossexual, eu fiquei ofendido. Posso continuar? Vai, chupetinha. Não há dúvida. Vamos rodar de novo, Vai, chupetinha. Ele foi homofóbico. Não que o Nicolas Ferreira seja gay, mas quando você diz pra uma pessoa do sexo masculino chupetinha, você está tirando o sarro dele, chamando-o de gay de maneira pejorativa. Isto é homofobia. Vai, chupetinha. Eu sou homossexual, eu faço sexo oral. E quando você diz que alguém que não é gay faz sexo oral da maneira pejorativa, você está me dizendo que eu sou uma aberração. E aí, cadê a associação LGBT? Eu, como gay, me senti ofendido. Vai acontecer alguma coisa agora com o PT? Palmas pra você, é homofobia Pavinato. do bem? 1000 vezes palmas pra você. Primeiro com a tiração de onda, né? Vamos lá. Começa com o Nicolas reclamando do velho, que o velho tá fazendo risadinha de cantinho de boca, piadinha, cutucando o presidente. Ou seja, deixa esses palhaços fazerem o que querem, porque o presidente sou eu, já sei que... A gente já sabe que isso pode dar em pizza. A gente sabe. Ah, você tá indo contra a ação na CCJ. Não, querida, que você esqueceu. A menos que você prove pra mim também que você foi votar nas urnas. Eu sou contra as urnas? Enquanto houver o sistema, todos nós, direita ou esquerda, somos palhaços. Direita e esquerda somos palhaços. Essa é a grande verdade. Mas o que esse cidadão fez é digno de ser, no mínimo, agora, acatado com caráter de justiça, para que seja averiguado de forma criminal o seu tratamento ao deputado federal Nicolas Ferreira. Bom, então quem lacrou foi o Rui Falcão, quem deslacrou foi o Pavinato, né? Então essa eu nem precisei deslacrar. Valeu. Mas vamos falar de coisas que passam nas nossas timelines e a gente acaba deixando passar assim desapercebido e muita gente não entende. Se você não esclarecer, a pessoa fica meio perdida, fica vendida. Até porque a política, quando pega um ser humano sem caráter, sem conduta, sem princípios, ela facilmente vai fazer com que ela seja vendida. Aliás, esse é o sinônimo da política no Brasil, né? Terno, gravata, plenário, Brasília, corrupção, né? E quando você vê uma pessoa falar tão bem, mas tão bem, parece até ser direita, como essa fala da Simone Tebet, né? Da Simone, como diz o Lula, a Simone Step. Ô, Step, escuta você falando contra o Lula, olha isso. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional. Há quem pensa assim, cara, eu votaria nessa mulher, né? Independente de ser ou não bolsonarista, a questão não é essa. É ser coerente com a verdade. É ser contra o crime. Você está dizendo isso. Aí você cria um padrão de confiabilidade baseado no seu caráter, na sua postura, na sua palavra, porque foi uma coisa tão explícita, tão rasgada, que não precisa ninguém falar, você já está falando isso, né? Até a virada do segundo turno. Onde acontecem as alianças, sabemos que são alianças políticas. Então essa hora não importa a conduta, caráter, ainda que você tenha 1 quilo de coisas para falar contra o governo na ocasião que era de Jair Bolsonaro, mas que não tinha a ver com corrupção.
Então você faz o quê? Destrói tudo o que você falou, então você não tá vendendo que partido você é ou que posição você é. Você tá revelando o caráter que você tem. Quando você faz esse tipo de aliança aqui, escuta isso. Meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos até 30 de outubro andar as ruas e as praças do Brasil para mostrar que o Brasil que nós queremos e é um Brasil de todos nós só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. Muito obrigada. E aí você se torna, então, nessa aliança, a ministra do Planejamento e Orçamento. Uau! Olha o orçamento do Brasil, o planejamento, na mão de quem que vai parar. Mas por um cara que você, no vídeo anterior, chamou de bandido, um caso de corrupção do Brasil. Você entende o que está em jogo para você depois vir para as redes sociais e lacrar? Que bom que você lacrou, porque aqui a gente deslacra. Você vai lacrar. De que jeito? Olha aí. Hoje, no meu Olha estado, a sua fala. eu não sou mais chamada nem para jantar, nem para batizado, nem para casamento, para nada. Eu já estou cancelada nas redes sociais e no meu estado. Tadinha. Aliás, eu não me elejo nem para síndica do meu prédio. Porque no meu prédio são 20 Antes andares, eu revelei são o 20 motivo. apartamentos. Por que você está lacrando? Por que você é rejeitada? Agora, aqui fica uma dúvida e eu quero trazer aqui, pelo amor de Deus, alguém me esclarece isso aqui. Porque se você faz uma política oposição ao que você chama de bandido, a maior corrupção da história, tá? Aí você dá a mão pra ele, mas ele foi eleito pela maioria, certo? Maioria. Se a maioria elegeu ele, por que você tá sendo hostilizada e odiada? Você não tá com ele? A maioria tinha que estar com você. Ué, se ele é o homem da maioria, se foi ele que ganhou as eleições. E você tá me dizendo que você... no seu estado... o estado elegeu o Bolsonaro. Seu nome é público. Suas redes sociais, você não tem gente só do seu estado. Aliás, você tá reclamando aqui do Brasil, do estado, sua cidade, seu prédio. Ué. Minha amiga, me ajuda a achar os eleitores do homem que você deu a mão e que te deu um cargo de ministra. Me ajuda a achar esses eleitores, porque se você deu a mão pra ele, era pro povo te amar, o povo tá te odiando, você não se elege nem a síndica do seu prédio. É o que você tá dizendo. Onde estão esses eleitores? Você sabe, não precisa responder. Aqui é só pra dar uma deslacrada, tá? Se você não sabe, o nome do programa é Deslacrou. Você lacra e a gente deslacra. Então eu não vou te atacar. Eu vou usar você contra você. O que você fala contra Lula e depois a mão que você aperta em troca de cargo. E aí você vem me dizer que você agora é rejeitada pelo homem que tem a maioria dos votos. E você tá de mão dada para ele, com ele, aliança com ele. Então você deveria ter a maioria dos elogios. A conta não fecha, né? Lacrou, deslacrou. Aqui a gente deslacra. Entendeu? Espero que você, que pensou um dia em votar nessa mulher, saiba, através das próprias palavras dela, não do Deslacrou, esquece meu programa, tá? Dela mesmo, o caráter dela. E pra terminar, vamos terminar em grande estilo, sempre tem a medalha do dia, que é pro grande deslacrador, que na minha opinião é meu amigo André Fernandes. Aliás, tô com saudade, hein, nego? Ou você vem pra cá, ou eu vou pra aí. Enfim, depois eu ligo pra gente combinar direitinho. Porque eu preciso te dar um abraço e uma aperto daquele por causa da sua coragem. Primeiro que você está se revestindo do parlamentar que você é seu direito, porque essa casa é casa de falar. Parlar é falar, né? Para quem não sabe, em italiano é falar. Então você fala pelo seu estado e fala pelos brasileiros e defende muito bem os posicionamentos de direita. André Fernandes, que aliás não sabe brincar não, hein? O André não conhece lá no Tropa de Elite aquela frase assim, na cara não, pra não estragar o velório. E ele não respeitou e atropelou o ministro Flávio Dino, que você foi muito coerente nas suas perguntas. Aliás, perguntas não, aquilo ali foi um trator. Você triturou, você atropelou e você então vai fechar o Deslacrou de hoje com a sua deslacração aí na CCJ. Que aliás o bicho tá pegando na CCJ, hein? Vai ter muito material aqui pro Deslacrou na CCJ. E parabéns, André Fernandes, então a gente fecha com você. Senhoras e senhores, vejo o pau quebrando com a deslacração do André Fernandes. Obrigado, senhor presidente, nobres parlamentares que aqui estão. Ao final dessa minha fala,
também trarei alguns fatos importantes sobre o que já foi falado pelo ministro presente. Mais uma rápida introdução. Senhor Flávio Dino, em 2019, a Polícia Federal desmantelou o núcleo financeiro do PCC e revelou, através de um grampo, inclusive, que um membro desta facção criminosa afirmou que existia um diálogo cabuloso com o PT. Em nota, na época, o Partido dos Trabalhadores disse que era mais uma armação forjada contra a sigla. E, abre aspas, vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada ao ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas, fecha aspas, referindo-se ao então ministro Sérgio Moro. Em junho de 2022, o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça o sequestro dos bens do contador João Muniz por lavagem de dinheiro do PCC. Esse contador, João Muniz, foi o mesmo contador do atual presidente da República, Lula, entre 2013 e 2016. Uau! Em julho de 2022, Marcos Valério detalhou, através de uma delação inclusive homologada pelo próprio STF, a relação entre o PCC e o PT. O operador, então, do Mensalão, afirmou que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que o empresário do ramo de transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Inclusive, Marcos Valério revelou que o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002, teria feito um dossiê mostrando quem dentro do PT estaria sendo financiado de forma ilegal. O dossiê, parece coincidência, mas simplesmente sumiu. Nos últimos dias foi descoberto que o integrante da alta cúpula do PCC, Patrick Wellington, conhecido como Forjado, tinha como advogado o senhor Fábio Tofik, inclusive o responsável por conseguir uma alvorada de soltura do tal Forjado no ano passado, 2022. Acontece que esse era o mesmo advogado de defesa do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, o conhecidíssimo Lulinha, o mesmo que ficou milionário coletando fezes, estrume de elefantes. Na decisão judicial do caso onde o PCC planejava matar o atual senador da República, Sérgio Moro. Claro que não vai responder. Deputado federal Coronel Telhada. Inclusive o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outras autoridades, foi revelado que um dos integrantes dessa facção criminosa usava o e-mail Lula Livre. Só para relembrar a memória dos senhores que estão aqui presentes, o fato de um dos vândalos que estavam lá naquele 8 de janeiro fazendo quebra-quebra, o fato de ele estar usando uma camisa de Jair Bolsonaro foi suficiente para, inclusive você, Flávio Dino, e toda a imprensa, associar o vândalo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Será que vai ter resposta a esses negócios? Mas até agora eu não vi uma linha nenhuma associando um criminoso que usa o e-mail Lula Livre com o presidente da República, Lula. Bom, recapitulando, e aqui já vou para a conclusão, como eu comecei falando aqui, lá em 2019, o PT usou como desculpa aquele grampo envolvendo o integrante do PCC, dizendo que tinha diálogo cabuloso com o PT. Na época, o partido disse, isso é tudo mentira, pois a Polícia Federal está e é atualmente subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, indicado por Jair Bolsonaro. E por causa disso, na época, o PT tentou descredibilizar as fortes, legais, importantes ações da Polícia Federal. Bom, a história se repete. Agora, mais evidências vêm à tona, onde mostram ligações entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores. É a história se repetindo, independentemente de quem esteja no comando deste país. Dado todos esses fatos, seu Flávio Dino, fica claro que existe sim ligações entre esse partido e essa facção criminosa do qual falei aqui. Entretanto, o senhor foi ao Twitter dizer, abre aspas, essas afirmações de ligação do PT com o PCC não passam de canalice. Não há indício, prova, nada. Só canalice mesmo. Lembro que não há imunidade parlamentar para proteger canalice. Fecha aspas.
Primeiro, fica aqui claro que o senhor, ao afirmar isso, está cometendo fake news. Tendo em vista que a própria Polícia Federal está mostrando. A própria Justiça abriu a decisão judicial e saiu na imprensa. É fake news. Agora eu pergunto, senhor Flávio Dino, por que é que o senhor, como ministro, não investe em apurar e investigar esses indícios, essas ligações, essas provas, inclusive delação de alguém que era muito bem visto dentro do PT, estou falando de Marcos Valério, sobre essas ligações do PCC com o Partido dos Trabalhadores, ao invés de simplesmente usar as redes sociais e atacar esse parlamento, que é soberano e que tem toda a prerrogativa para fazer esse tipo de questionamento. Essas são as minhas perguntas sobre esse primeiro tópico. E agora, para concluir, e agora só para ajudar aqui, já que a gente trata de informações, não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tenha esquecido. O senhor falou que não sabia do que iria acontecer, não recebeu avisos, não recebeu nada disso. Tudo bem, não estamos aqui para desacreditar de Vossa Excelência. Mas eu pergunto, no dia 7 de janeiro, o senhor postou no Twitter, dizendo que prováveis ataques antidemocráticos aconteceriam naquele fim de semana. No dia 7 de janeiro, está no Twitter do senhor ainda. E disse que, inclusive, estava autorizando a Força Nacional para fazer aquela segurança. No dia 7 de janeiro. O que foi feito? Por que a Força Nacional não evitou que aquilo tudo acontecesse? Quem avisou o senhor sobre os atos do 8 de janeiro, se no dia anterior aos atos do 8 de janeiro o senhor estava falando que aconteceriam? Eu gostaria de saber isso. E termino aqui a minha fala me solidarizando com todos esses parlamentares, do PL, do PCdoB, do PT, PSOL, seja lá qual for a bancada. Porque eu acabei de ouvir de um parlamentar que qualquer investigação referente a crimes cabe somente à polícia investigar e que não cabe CPI. E aí eu pergunto, então para que serve uma CPI? Por que que existe a CPI dentro da Constituição Federal? Me desculpem, mas isso é um ataque nítido a esse parlamento que há não muito tempo estava aqui dizendo que a CPI da Covid era uma das melhores coisas que aconteceu no nosso Brasil. São essas as minhas perguntas e obrigado, senhor presidente. Cara, questão chega, de ordem, chega. presidente Rui Falcão. Questão Chega. de ordem, presidente. Espero que o brasileiro não seja feito de otário, como é de praxe, é normal, é natural, fazer-nos de bobo e que haja respostas. Aliás, eu vou trazer mais. Segunda-feira tem mais, tá, gente? Segunda-feira, segunda, quarta e sexta, Deslacrou às 20 horas aqui no canal. Eu espero que essas e outras perguntas, vai ter outras deslacrações, principalmente o CCJ vai ser um celeiro de pautas para nós conversarmos aqui. Segunda-feira eu vou trazer pelo menos umas 4. Eu quero muito, mas muito, que haja respostas. O brasileiro precisa. E o que é crime vai ter que ser tratado como crime. Se tiver que sair algemado, vai ter que sair algemado. E o que tiver que ser desmentido, se for mentira, estão aí as perguntas claras, evidências claras, ligações claras, conexões transparentíssimas e haja explicação. Porque lá vem questionamento. Que haja explicação. E prepare que terão que ser muitas explicações. Deslacrou, ficou por aqui. Segunda-feira a gente se vê novamente. Espalha pra galera, pega esse link, manda pra todo mundo. Vai sair alguns cortes, manda pra galera. Curta aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque vira e mexe a gente tá em bloqueio, em shadowban, e o conteúdo não entrega, enfim, essas perseguições que você já sabe. Então, quando você ativa o sininho, todas as vezes que chega novidade aqui, você é notificado. Então, é mais fácil de você estar sabendo o que está acontecendo aqui no canal, ok? Deslacrou, fica por aqui e até a próxima semana. Lacrou, a gente deslacra. Valeu!